facilita tudo o resto. Zezé Camarinha, Big Brother, maio de 2013. Este é um argumento interessante. As citações. As fontes já foi. O discurso é fundamental. Quais são, então, de uma forma rápida, as características de um discurso? Funcionou? Ao contrário. Não é preciso, não é preciso. Está ao contrário. Esta é a primeira lição. Preparamos bem e estamos confortáveis com os meios alternativos. Boa. Estava preparado. Características de sucesso. A primeira, captar a atenção. Eu tenho, ou quem está aqui, 15 segundos para ganhar ao Facebook e ao iPad. 15 segundos. Tem que ser muito forte. Senão as pessoas estão desse lado, passado pouco tempo, não estão a dormir, mas já estão distraídas com alguma coisa. Segundo, estabelecer relações com a audiência. Isto significa olhar para as pessoas, sorrir para elas desde o início. É muito potente. Se vão ver mais à frente também. Terceiro, a memorização. Se eu vier para aqui com papel na mão ou a ler slides desde o início, isto vai parecer muito customizado. Este tipo tem a mesma apresentação, faz isto em todas as terriolas. Leva sempre esta mesma apresentação. Memorizar o discurso, numa parte inicial, não tem que ser tudo, mas pelo menos a introdução, denuncia respeito pela audiência. Significa que foi preparado, foi para eles. E esse é o ponto seguinte, que é introduzir o assunto e o tópico principal e a importância do mesmo. Quem está aqui está a falar para as pessoas que estão aí. Não estou a falar para mim, por isso falava em casa. Portanto, eu estou a falar para as pessoas. E muitas vezes vemos discursos fabulosos, muito bem escritos, com uma conclusão memorável. Mas na introdução não percebemos do que é que a pessoa ia falar. Não introduziu o tópico da forma mais adequada. E tem que ser introduzido na introdução. Fácil, melhorar. Uma regra de quem costuma fazer este tipo de apresentações. Eu vou cometer um erro, se vocês não viram, digam que eu saio da frente. A parte inicial do discurso não deve demorar mais de 5 a 10% do mesmo. Ou seja, num discurso de 10 minutos, a introdução não pode ter mais de 1 minuto. Não pode? Não deverá ter. E esse é um ponto também importante. Muitas vezes prolongamos a introdução demasiado, sem necessidade nenhuma. Aqueles no slide anterior que viram foram as características de um bom discurso. Agora, como é que exploramos essas características? Eu vou-vos apresentar principalmente 6 técnicas divididas em 2 grupos. Portanto, o primeiro grupo são praticamente introduções para top-rows. Só se fizerem as coisas muito mal é que corre mesmo muito mal. É impossível falhar. E o segundo grupo são um conjunto de técnicas muito poderosas que todos utilizamos de uma forma ou outra, mas que, se forem utilizadas fora do contexto, podem nos levar ao céu azul ou ao inferno vermelho. Muito cuidado e vão já ver quais são. A primeira, já apaguei, é esta. A importância do assunto. Porquê é que as pessoas estão aqui? Já tinha falado nisto. Não é só uma técnica, é uma característica. Não nos podemos esquecer. Este é um ponto fundamental. Segundo, a afirmação-choque. Também resulta sempre. Não preciso de fazer grandes statements. Às vezes basta só umas imagens. Por exemplo, se eu quiser falar de um tema tão profundo e duro como a pobreza, posso apresentar algumas imagens e falar apenas sobre elas. E dizer que, todos os dias, 20.000 crianças morrem de subnutrição. Ou então, que na Índia, e há relativamente pouco tempo, tínhamos 400 milhões de pessoas que viviam com menos de $2 por dia e 800 milhões com menos de $4. Numa introdução, se isto não conseguir cativar a audiência, que já sabe que o tema é falar sobre subnutrição ou fome ou qualquer outra, tem que ser mesmo muito mal feito. Resulta assim. E em terceiro lugar, outro também muito importante, que é criar o suspense certo. Isto pode ser feito de várias maneiras. Por exemplo, se eu vos apresentar estes 2 países, se vos disser que o país da esquerda é o país do sol nascente, que tem uma cultura milenar, em que a maior parte das pessoas aprecia e gosta muito de sushi,
e toda a gente o reconhece como o Japão. Se eu disser que o país da direita é um país, como vê na imagem, que as pessoas gostam muito de chocolate e bombons, um país que fala duas línguas e que bateu o recorde do mundo, do país como esteve, até do Guinness, mais tempo sem governo, e além disso, tem a sede da União Europeia, a maior parte de vocês reconhece que estamos a falar da Bélgica. Se o meu objetivo for arranjar um ponto comum entre estes dois países, eu poderia dizer, aludindo ao tema, que os portugueses foram os primeiros descobridores, os primeiros navegantes a chegar ao Japão, os países ocidentais. E possivelmente os portugueses vão ser os primeiros ocidentais a sair da União Europeia. Isto é mais potente, é mais impacto, embora o ponto principal não fosse dizer que a Bélgica e o Japão têm aproximadamente a mesma densidade populacional. Agora, comparem com o efeito de eu chegar aqui, que é outro ponto a seguir. Vocês sabiam que a Bélgica e o Japão têm a mesma densidade populacional? A maior parte das pessoas, se calhar, não sabiam. Mas este recurso, que é o seguinte, que são perguntas de retórica, ou seja, não é nenhuma pergunta, estou a fazer uma afirmação, estou a vincar um ponto. Tem que ser utilizado com muita precaução. Da forma que eu o disse, demonstra arrogância. Vocês sabiam que... Vocês não sabiam, vocês não leem, ou é que leem. Tem que se ter cuidado da forma como se utiliza este recurso. Pode ser muito potente, mas também mas tem que ser usado com muita precaução. E evitem cair na vulgaridade. E hoje eu vi na rádio um discurso do género. A introdução era exatamente uma pergunta de retórica que tinha sido, ainda por cima, era pobre e colidia com a reportagem do locutor anterior. Portanto, logo dois em um. Muito cuidado com este tipo de utensílio ou de ferramenta. Outro para usar também com precaução, e que nós aqui utilizamos isto abundantemente e muito bem. Storytelling, ou seja, contar histórias. Duas recomendações. Tentem de preferência utilizar histórias verdadeiras, vai ser mais fácil do que se estiverem a mentir. E, em segundo lugar, tentem usar histórias pessoais, tem muito mais impacto. Ou se usarem uma história conhecida, tentem lhe dar um twist qualquer no final para surpreender as pessoas. Caso contrário, vai ser vulgar. Quanto ao humor, piadas aqui. A maior parte dos autores ou speakers não recomenda utilizar piadas no início do discurso. Essencialmente por dois motivos. Provavelmente poderia ser choque, ou a audiência ainda não está preparada, e só com muita dificuldade é que vão conseguir ligar isso com o resto do discurso. O Luís contava-me, ainda há pouco tempo, que numa reunião de gestão, numa empresa espanhola, uma reunião com um ambiente pesado, a pessoa que foi intervir contou uma piada, ainda por cima de um tema, não diria que era proibido, mas temos que utilizar com cuidado, desporto, tal como a religião e a política. Vou criar grupos na audiência, obrigatoriamente. Não sei que o grupo seja muito homogéneo. Portanto, muito potente, mas muito cuidado. Outra são as citações, como eu referi ao bocado. Que características é que têm as citações? Dão credibilidade ao discurso. Se eu vier para aqui falar de física, até podia estar habilitado, mas vocês olham para mim. Se eu começar com uma citação do Einstein, aquele tipo, não sabia, tinha o cabelo comprido, mas dá credibilidade. Quando achamos que não temos suficiente, usar com cuidado. Introduzem dramatismo. E por último, também, se forem humorística, também introduz o tema de forma suave e permite criar a tal conexão com a audiência. Um exemplo, por exemplo, se eu vier aqui falar se o tema for infidelidade, podemos apresentar uma citação deste género. Vou usar algum tempo para ler. Interessante, mas não relaciona totalmente. A riqueza destas técnicas é que devem ser usadas todas em conjunto. Por exemplo, uma citação pode ser usada com humor. E tem muito mais impacto na audiência, desde relacionado com o tema, do que uma simples citação, sobretudo numa fase inicial. Portanto, dois grupos. Primeiro, usem à vontade, sem restrições. Segundo, algum cuidado. Outras técnicas podem ser usadas. Mais claro, o humor, parece relativamente óbvio, não é? A participação da audiência, por exemplo, um toast de massa que
esteve em 2006, 2007 connosco e aprendeu muito, o Pedro Vieira, utiliza muito isto. Começa, a maior parte dos discursos dele ou de alguém da equipa dele, olha, quantas pessoas aqui são casadas? Quantas é que têm filhos? Quantas é que são casadas e têm filhos? Quantas é que são casadas e têm filhos que são casados? E faz 3 ou 4 perguntas que acaba praticamente com um espectro tão largo que acaba por envolver toda a gente. E com humor. Por isso isto tem que ser tudo utilizado. Depois, estamos no sítio certo, referência a acontecimentos históricos também resulta sempre. E, faltava ali uma. As demonstrações. Muito importante. Nós vimos a semana passada um discurso em que um rapaz foi, um dos nossos membros, ilustre, teve uma ideia fenomenal de fazer o cubo mágico enquanto falava. Foi uma demonstração. Se eu vier aqui falar como cozer botões, posso apresentar um vídeo, mas não é a mesma coisa do que chegar aqui e cozer o botão. Ou apresentar um workshop de sushi e trazer para aqui imagens, não é? Tem sempre muito mais impacto, sobretudo se eu cortar as dedos. A vantagem disto é que estas 10 técnicas, a riqueza destas 10 técnicas é que, consoante, e autores recomendam isso, consoante o discurso, eu não devo usar uma, 2 ou 3, eu devo usar as que forem necessárias para que a minha introdução tenha o maior impacto possível. E isso é que é importante. Alguns autores até recomendam desenharmos ou escrevermos muito bem o início do discurso e o final. E no fim, vermos qual é a introdução mais adequada para ligar todo o discurso, utilizando estas 10 técnicas. Em resumo, erros a evitar, já vos disse a maior parte, tenho outros, posso no final falar mais alguns. 2 grupos de técnicas, 3 para usar à vontade, 3 para usar com cuidado e outras 4 que complementam, são usadas em conjunto. E, por fim, a conclusão. Indo um pouco mais longe, aqueles 10% iniciais, e provavelmente podemos alargar o conceito, os 10% do final fazem 20% do tempo disponível do discurso. Estes 20% de certeza que são responsáveis por 80% do sucesso do discurso. Eu não acredito na citação de que não há uma segunda oportunidade para ter uma boa primeira impressão. Não acredito nisso. Mas que facilita imenso, facilita. Porque depois de entrarmos mal, vamos ter muito mais esforço para dar a volta no corpo e na conclusão. E deixo-vos também com um exemplo muito interessante que cola isto tudo. Um bom início e um bom final fazem sempre um bom filme, neste caso, desde que veio os dois ao mesmo tempo. Obrigada, Nuno. Antes de passarmos à parte finalíssima de apresentação do CBA, que são os Club Business Awards, os pequenos avisos em recomendações, etc., dadas pela Ana Isabel Ferreira, queria pedir ao Afonso Fernandes que viesse entregar o certificado para o vencedor do Animal da Live. Vamos lá. Começaste com o António. Para o vencedor do Stable Topics. Muito bem. E o vencedor desta noite é... Não Magalhães. Uma taça de 100, vencedor da Mastor nos descontos. José Tiago Magalhães. E ver assim, Ana Isabel, se não te importas.